Você acha que todo autista, independente do nível de suporte, precisa, de repente, de um acompanhante na escola? Não, sem dúvida não. Sem dúvida não. Muitas pessoas não precisam de um acompanhante. E para essas pessoas, se você colocar acompanhante, ele é prejudicial. Ele é danoso. Então, existem... Vou resumir assim. Habilidades que são acadêmicas e pré-acadêmicas. Ou não acadêmicas. Para as habilidades acadêmicas, se o meu prejuízo foi só em habilidades acadêmicas, o certo é eu fazer a adaptação. Eu faço a adaptação necessária para ele e entrego para ele. Se a habilidade for não acadêmica, aí eu preciso do acompanhante. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, que tem onde... Eu vou dar um exemplo, o meu exemplo. Quando eu não tive diagnóstico quando era criança, tive diagnóstico adulta. Mas digamos que eu tivesse diagnóstico criança, eu não precisaria de apoio nenhum, de acompanhante nenhum. Né? Eu precisaria de um grupo de habilidades sociais, de outra coisa, né? Mas não de um apoio. Mas vamos imaginar um indivíduo que tem uma dificuldade de aprendizado. Então, por exemplo, ele não aprendeu soma de 2 algarismos. O professor passou de 1 algarismo, 2 algarismos, agora está em 3 algarismos. E ele não aprendeu ainda de 2. Eu tenho 2 opções. Ou eu coloco um acompanhante para ele fazer o de 3 algarismos, ou eu faço uma adaptação da atividade dele e para ele eu coloco ainda de 2 algarismos. Até ele aprender de 2 para depois colocar de 3. Então, eu tenho uma opção em que precisa de apoio e eu tenho uma opção em que ele tem autonomia. A que tem autonomia é melhor. Porque a autonomia é a base da necessidade de vida, de tudo aquilo que a gente vai ensinar para o indivíduo. Né? Nós sempre falamos, os pais, né, principalmente pais de crianças mais velhas, né, adolescentes, adultos, que o que a gente luta, o principal direito pelo qual a gente luta é o direito de morrer. E o direito de morrer, o centro do direito de morrer é a autonomia dos indivíduos. Então, eventualmente, esse acompanhante pode ser um problema para a autonomia. Em vez de ajudar, vai atrapalhar. Exatamente. Mas é que adaptar dá trabalho, né? Exatamente. Adaptar dá trabalho. Então, mas você vê, mas também não dá um acompanhante. Então, só que a gente não pode resolver isso da maneira errada. Resolver isso da maneira fácil. Então, dá um acompanhamento para todo mundo. Já pensou? Não, tem município que faz isso. Dá acompanhamento para todo mundo, então pronto, tá resolvido. Então não faz peido, não faz nada. Dá acompanhamento para todo mundo. Ah, mas acompanhante não tem formação. Então vai todo mundo com especialização em educação especial. Não resolve. Eu era professor do município de São Sebastião. Até o começo do ano lá era assim. Todo mundo tinha diagnóstico, tinha acompanhante. E era tudo especialista em educação especial, não adiantava nada. Porcaria. Porque não é isso que resolve. A gente tá procurando solução fácil. A solução fácil, ela parece óbvia, mas ela tá errada. Os dados mostram que ela tá errada. Essa solução, que é a que a maioria dos pais estão procurando, ela tá errada. Ela não resolve. Basta eles procurarem em cidades que fizeram isso. Não resolveu nada. Então, teria, no caso, uma sombra somente. Não teria uma adaptação, é isso? Colocar um mediador para todo mundo? Você tem um cuidador de luxo. Aí fica ali impedindo que alguém bata nele. Impedindo que ele bata Impedindo que ele bata em alguém, eventualmente, né? Talvez ele não consiga impedir, mas às vezes ele impede fisicamente. Porque ele não sabe nenhuma estratégia de como reduzir o comportamento agressivo, né? Se o indivíduo for muito grande ou for muito rápido, aí ele não vai conseguir nem isso, ele vai conseguir. E aí ele fica apoiando o indivíduo ali, reduzindo a autonomia, muitas vezes. E eu falei de reciclagem, mas um curso de educação especial, de educação inclusiva também não resolveria. Depende do que... Educação especial, inclusive, é só um nome. A pergunta é o que vai ser ensinado lá? Não sei. Se lá forem treinados para implementar práticas com evidência, sim. Se lá for só para fazer discurso de autoajuda, para dizer que é do bem, que tem que ser do bem, que tem que respeitar a diferença, aí não resolve o problema. É o caso que muita coisa está acontecendo. Exigir certificado também, né? Que muitos pais eu vejo exigindo certificados, né? E não muda nada. Não muda porque nem ele falou. Não sei o que está sendo ensinado lá. Né? O problema é o processo. O quanto essa pessoa está engajada com aquilo, né? O quanto ela... E tem muitos pais agora, porque, como eles falam, né? O autismo está aí, está todo mundo autista agora. Aí está todo mundo querendo todos os direitos, todo mundo querendo acompanhante, todo mundo querendo isso. E aí está esquecendo de brigar pelo que é realmente necessário brigar, né? E, porque o fulano tem, eu também tenho que ter, né? Tem 2. Está se concentrando no diagnóstico. O diagnóstico
Não é o relevante. O relevante é o indivíduo. Os indivíduos não são iguais. Não posso pedir para o outro, para o meu igual, porque o outro tem o mesmo diagnóstico. Os diagnósticos são tão distintos. Eu e meu filho temos o mesmo diagnóstico. Eu estou aqui discutindo com vocês e meu filho não fala. E não entende o que é falado, tem dificuldade para ir ao banheiro. Então, o diagnóstico quer dizer nada. O diagnóstico ele é só um indicativo para que o Estado possa oferecer algum tipo de apoio. Ele não resolve o nosso problema de entender quem é aquele indivíduo. A inclusão que inclui o leve, inclui o grave? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente, né? São apoios muito diferentes. Mas eu vou te dizer uma coisa que é difícil de entender. O leve é mais difícil de incluir. De ser aceito porque é diferente? De incluir. Não, é mais difícil. Não, vou reformular. Tá. Esquece a inclusão. Vou falar de termos de intervenção. De você avaliar e planejar a intervenção em qualquer lugar. O severo é mais fácil de você, enquanto profissional, dominar a estratégia que precisa. Você entender o que precisa ser feito. O caso leve ele é muito mais complicado. Porque o severo, você faz uma coisa e ele faz isso, ou faz aquilo outro. Então você entendeu qual é o comportamento dele. O leve pode te falar uma coisa e está pensando em outra e sentindo outra. Então ele tem um comportamento muito mais complexo, com muito mais detalhe. Tanto que se você pega um protocolo de avaliação como o VIB-MAP, você tem o nível 1, 2 e 3. O 1 é mais básico, o 2 mais... O 1 é super rápido para você aplicar. O 3 demora muito mais. Tipo, 5 vezes mais... É um número aleatório, né? 5 vezes mais tempo, porque é muito mais complexo o comportamento. É muito mais cheio de detalhe. Então, casos leves são mais complexos de você intervir, de você apoiar, né? Então, em tese, hoje, por que o leve se dá melhor? Porque a gente não tem educação inclusiva de verdade. Então, ele é mais provável dele se virar, dele dar os pulos dele, dele se arranjar, ainda que a custo eventualmente de sofrimento, desenvolvimento de depressão, ansiedade, parará. Mas ele academicamente ele consegue se virar, então ele vai tocando. E o severo, isso não acontece. Mas se a gente fosse fazer um trabalho sério, de verdade, os leves são mais desafiadores do que os severos.